Você sabia que o que acontece no seu intestino pode estar mandando em muita coisa? Pode estar mandando na sua balança, no seu humor, no seu sono e até nos seus hormônios sexuais. Não acontece lá em casa de hoje, doutora Jessi Gomes, endocrinologista, doutora Luma Pestana Barbosa, gastroenterologista e essa dupla que ninguém enxerga, né, meninas? Intestino e hormônios governam mesmo a nossa vida? Bem-vindas. Obrigada, muito obrigada por estar aqui. É um prazer estar com você hoje e com Jessi aqui, minha parceira também. Obrigada. Estou muito feliz pelo convite, Gabi, e vamos falar bastante sobre assuntos palpitantes. As áreas de vocês se interligam demais, né, meninas? Deixa eu perguntar uma coisa. É mesmo, é verdade ou é exagero que intestino e a parte hormonal governam a nossa vida? Sim. Antigamente, quando eu não conhecia a Luma, eu tinha muita dificuldade, inclusive, quando alguns pacientes chegavam para mim para emagrecer, com distensão abdominal, gases, sintomatologia como refluxo, né, azia. E hoje em dia a gente sabe que existe uma conexão muito importante entre o intestino, o cérebro e a região hipotalâmica que governa, né, a orquestra sinfônica dos nossos hormônios fica no cérebro. Então, cada vez mais isso está muito interligado e nossas especialidades conversam muito, né, Luma? É verdade. A gente tem trocado muitos pacientes e tem mesmo uma relação muito importante, né? Tanto do intestino, que eu costumo dizer, eu puxo a sardinha para o meu lado, que eu acho que é o órgão mais importante do nosso corpo, não é o coração, é o intestino. E cada vez mais o intestino tem sido estudado com relação à influência em diversos mecanismos vitais do nosso organismo mesmo. Sim. E na parte hormonal, na parte endocrinológica também. Tem muita correlação importante aí pra gente falar. Uma coisa que tem se falado muito é sobre o estresse, né? Hoje a gente sabe que o estresse, ele starta várias doenças físicas, emocionais, sono ruim, né? Estresse. Podem engordar tanto quanto, por exemplo, uma má alimentação? Sim, Gabi. Quando a gente dorme mal, assim, a qualidade do sono hoje é um dos grandes determinantes e uma das grandes etiologias de obesidade e sobrepeso. As pessoas estão muito conectadas, né, o tempo inteiro, muito hiperestimuladas, e a gente adquiriu um padrão de que a mulher tem que ter multitarefas. E além do mais, a gente chega no auge da vida, né, da carreira, 45, 50 anos, na perimenopausa. Então, a perimenopausa e a menopausa, por si só, já diminui a secreção de melatonina, que é o hormônio do sono. Interligada ao estresse, essa janela de sono é cada vez mais curta, com sono de péssima qualidade. O que isso acontece? Eleva os hormônios do estresse, cortisol, adrenalina, noradrenalina, e a secreção de testosterona, que a gente tem em menores doses, mas tem, atrapalha, ela é produzida durante a madrugada, meia-noite, 1h da manhã ocorre o pico hormonal. E quando a gente não está dormindo profundamente, essa secreção também pode ser diminuída e interferir no ganho de massa muscular, e também tem uma ação direta na perda de massa muscular, favorecendo o ganho de massa gorda e diminuindo o metabolismo. Então, um dos tratamentos fundamentais para manter o peso ou perder é o manejo do estresse. Engraçado que tem muitos médicos que banalizam um pouco, que não dão valor, ou que falam que não precisa dosar cortisol. Isso é verdade ou mito? Vocês acham isso importante? Você quer falar sobre o cortisol? Quero. Na verdade, cortisol basal não é recomendado medir, não. Até porque ele oscila durante o dia. A única dosagem que a gente deve fazer do cortisol é quando a gente suspeita do contrário, que é uma insuficiência adrenal. Então, realmente não faz sentido dosar cortisol de rotina. Não é, Luma? Exato. Pegando um ganchinho aí sobre a questão do sono, né? Estava falando sobre a melatonina. A melatonina é considerada o hormônio do sono, mas ela tem uma função ainda mais importante do que só apenas nos fazer dormir. Ela é um potente antioxidante, né? Então, ela atua diminuindo o risco cardiovascular, diminuindo depósito de gordura, então, prevenindo também a obesidade. Então, na parte do sono e aí também do estresse, né? Durante o sono, é que ocorre o estímulo dos hormônios de fome e saciedade, né? A leptina e a grelina, por exemplo, que
a grelina produzida ali no estômago e a leptina ali nas células adiposas. Então, no sono de qualidade, uma pessoa que não dorme, não tem um sono de qualidade, que não dorme bem, esses hormônios eles vão estar em desequilíbrio. Então, no outro dia, a pessoa vai ter, além de uma fome maior, uma vontade, uma compulsão maior por alimentos mais gordurosos ou por alimentos mais calóricos, né? E diminui também aquele circuito de... como é que fala? O circuito do estresse, da saciedade. Na verdade, ocorre um aumento da fome hedônica, né? Da fome hedônica, e uma exato. diminuição, assim, na verdade, o estresse é muito associado à fome hedônica. O que é isso? O comer por recompensa, o comer emocional. Prazer, exato. Já dormi mal, estou cansada, elevo meu cortisol e os hormônios do estresse, então eu vou ter uma tendência a recorrer a alimentos mais palatáveis. É o circuito de recompensa que eu queria falar, da dopamina, né? Sim, e vocês leram meu pensamento agora, que eu queria falar sobre isso, Sim. né? Como é que a gente diferencia, meninas, né? Eu chamo de meninas, gente, mas eu estou aqui... Somos todas meninas. Exato, somos todas meninas na menopausa. Exatamente. Doutora Jéssica Gomes, endócrino, doutora Luma Pestana Barbosa, gastroenterologista. O papo de hoje não acontece lá em casa, é intestino e hormônios, governam mesmo a nossa vida? Aproveita, já me segue no Instagram, Gabi Monteiro Oficial, e acontece lá em casa, responda a enquete que a gente traz no final desse programa o resultado. Quando você engorda, a culpa é de quem? Do meu estômago? Dos meus hormônios, da minha mente ansiosa ou tudo junto conspirando contra mim? Responda que a gente traz para as doutoras comentarem no final do programa. Como é que a gente diferencia, doutora Jéssica, doutora Luma, a fome emocional da fome de verdade? E depois me fala um pouquinho dessa fome hedônica, porque essa eu não sabia, é a primeira vez que eu estou ouvindo. Me conta um pouquinho sobre isso. Como é que a gente diferencia e a gente segura a onda, né? Porque... É difícil, a gente vive em um mundo engordativo, né? E a gente está cada vez mais sedentário. Hoje em dia a gente vive preso no trânsito, elevador, chega em casa, Alexa, né? Então a gente está cada vez mais inativo, Gabi, e hoje o sentar é o novo fumar. Então, assim, a gente tem que prezar pelo movimento, pela atividade física não programada, além da atividade física e academia. Então, assim... A fome fisiológica, ela como é que a gente diferencia? A primeira coisa que eu oriento para os meus pacientes é a barriga roncar, né? Então, é aquela fome por necessidade de se manter vivo, de recorrer aos nutrientes e macronutrientes que a gente precisa para manter nossas funções vitais. A fome hedônica e a fome emocional é aquela fome específica de alguma coisa. Por exemplo, se você está sentindo fome, uma fome específica de um bolo, de um pão, então observe se essa não é um comer por recompensa, se não é uma fome hedônica. Então, a medicina e o tratamento de obesidade e sobrepeso, tratamento gastrointestinal, ela é focada cada vez mais em uma medicina de precisão, de uma medicina individualizada. Então, hoje em dia, a gente direciona o tratamento para fenótipos alimentares. O que é isso? O tipo de padrão alimentar é que a gente direciona o tipo de dieta, o tipo de exercício e o tipo de medicações anti-obesidade. Por quê? Ou seja, não dá para usar a receita que deu certo para o vizinho. De jeito nenhum. Né? Tipo, alimentos que dão certo para você não dão para as outras pessoas, exercícios físicos funcionam melhor para um do que para os outros. Exatamente. Não dá para fazer Ctrl-C, Ctrl-V na dieta do próximo. Exato. Eu sempre oriento, inclusive, meus pacientes a não dizerem o que estão fazendo. Porque o vizinho é o principal prescritor, muito mais do que o médico, muitas vezes. Então, assim, obesidade não é falta de vergonha na cara. São mecanismos centrais, são mecanismos intestinais, são mecanismos hormonais, são mecanismos genéticos. Então, assim, é uma terapia difícil, é uma doença crônica e recidivante, que a gente tem que vir aqui para esclarecer a sociedade que é doença, assim como hipertensão e diabetes. Sim. E que é associada a mais de 200 doenças e vários cânceres. Então, assim, a gente tem cada vez mais, a gente quer agradecer esse espaço, Gabi, porque a gente tem que abrir as portas dos nossos consultórios e esclarecer. Então, assim, eu falei um pouquinho sobre a fome hedônica, mas eu quero que Luma fale aí também sobre a fome hedônica com relação à saúde intestinal. Justamente. Mesmo porque a gente sabe, e muitos médicos comentam, recentemente eu tive um episódio no meu programa sobre isso também,
A questão do intestino também influencia muito no ganho de peso. Sim, né? com certeza. Aquele paciente que muitas vezes está fazendo atividade física direitinho, né? Está se alimentando bem e fala pra gente, eu não consigo emagrecer, o que é que está acontecendo comigo? Isso. Não é O isso? que é isso? É justo colocar isso na conta da falta de força de vontade? Como a doutora Jéssica falou, quais são os outros vilões escondidos aí nessa história? Justamente. A nossa microbiota, né? Eu costumo dizer, a microbiota é a comunidade de seres que ocupam ali nosso intestino. São trilhões de bactérias que vão influenciar na digestão, na produção de vitaminas e outros nutrientes, mas também na regulação do nosso sistema imune e na parte metabólica também. O nosso intestino, ele tem células endócrinas específicas, né? As células enteroendócrinas. E essas bactérias que ocupam lá nosso intestino, elas produzem metabólitos. Dependendo das bactérias, podem produzir metabólitos bons ou metabólitos ruins. Um desses metabólitos são os ácidos graxos de cadeia curta, eles vão estimular essas células endócrinas do nosso próprio intestino para a produção de hormônios, como o GLP-1, o GIP, os outros hormônios envolvidos aí hoje nas canetas emagrecedoras. São hormônios que nós mesmos produzimos e produzimos no intestino. Então, muitas vezes, o intestino que não está saudável, o intestino que está em desequilíbrio, o intestino que está muito permeável, e isso pode acontecer por N motivos, né? Hoje a gente vive aí numa alimentação que precisa ser muito prática, então cheia de ultraprocessados. O próprio estresse crônico vai favorecer esse aumento da permeabilidade ali do intestino. Então, nosso intestino é como uma peneira, né? Ele é para absorver os nutrientes que a gente precisa, mas quando esse intestino está muito permeável por todos esses motivos que eu falei, a gente pode absorver, inclusive, toxinas e coisas ruins. E isso vai gerar um ambiente micro-inflamatório que, quando vai se prolongando cronicamente, vai gerando uma inflamação que vai favorecer o desenvolvimento, por exemplo, da obesidade. Sim. E essa onda dos alimentos inflamatórios, né? Porque agora tudo é inflamatório. Exatamente. Exato. E aí começa a se tirar, assim, às vezes com acompanhamento médico, mas às vezes não. Você lê lá a blogueira famosa das redes sociais, falando que ela tirou glúten, que ela tirou lactose, que isso mudou a vida dela. E aí as pessoas vão tirando as coisas, né? Vão tirando as coisas. Depois dá um trabalho danado para colocar de volta. Exatamente. E a pessoa fica com medo de comer também, né? Exato, fica com medo de comer e tal. Tá virando assim um terrorismo nutricional. Terrorismo nutricional, ótimo tema. Afinal, o que são alimentos inflamatórios e quais são? Todo mundo tem que parar de comer glúten, por exemplo. Tá sendo demonizado, né? Então, no meu tempo, demonizaram o ovo. Agora, cada o vez ovo é um alimento... o queridinho, né? Me fala um pouquinho sobre isso, esses alimentos inflamatórios. Então, chega muito para mim, assim, os pacientes que já com restrições alimentares, como você falou, e aí é muito difícil colocar para aquele paciente que muitas vezes ele não tem essa necessidade de restrição. Então, o glúten e a lactose são proteínas, né, alimentos, fontes de proteínas que nem todo mundo precisa excluir. Em relação ao glúten, existe uma doença que chama doença celíaca, que é uma doença autoimune. Em relação ao nosso corpo, produz anticorpos na presença do glúten. Então, essas pessoas com esse diagnóstico realmente precisam suspender o glúten e precisam suspender o glúten de uma forma definitiva. Mas não é necessário excluir glúten da sua vida, caso você não tenha para sido emagrecimento, não tem fundamento científico nenhum. Nem para lactose, né? Não, nem pra lactose. Que eu saiba, a doença celíaca é rara. Né, rara, muito rara. Exato. Né? É importante fazer o diagnóstico, mas é importante também dizer que aquelas pessoas que não têm sintomas na ingesta dessas proteínas, seja do glúten ou da lactose, não tem indicação nenhuma. Ao contrário, quanto mais diversificada a nossa alimentação for, melhor. Nossa alimentação não é para ser monótona, né? É para ser uma alimentação diversificada, prazerosa, exatamente. É verdade? Ai, desculpa, doutora. Não, eu queria conversar sobre a importância. Na verdade, assim, eu entendo que era até a opinião de Luma, Gabi, que inflamatórios são os ultraprocessados. Sim. Né? Inflamatório é o excesso de bebidas, né, gaseificadas como refrigerante. Então, assim, se existe algum alimento inflamatório, são os fast foods, refrigerantes, os embutidos, né, que a gente sabe que tem relação com câncer de intestino. Então, calabresa, linguiça, salsicha. Exato. Aí sim, a gente vai estar conversando sobre inflamação, sobre doença metabólica e sobre obesidade, não é, Luma? Perfeito.
Tem Eu falo algum muito alimento inflamatório desses que as pessoas pensam que é bom, mas que não? Porque você falou aí dos bandidos que a gente já conhece. Sim. Tem alguma coisa surpreendente a respeito de alimento inflamatório? Só me deu uma curiosidade mórbida. Existem, Luma pode até comentar mais do que eu, existem várias marcas de iogurtes, né? A gente hoje vive a era da proteína também. Isso aí. Então, se eu coloco no rótulo um iogurte, vários ultraprocessados, que a gente sabe que é cheio de aditivo químico e tudo mais conservante, colocar a palavra tantas gramas de proteína, ou então o nome whey, vende como água, até mais do que água, mais caro. Como se fosse fitness, E né? é como Esses se fosse alimentos saudável, né? fitness, light, todos eles, barrinhas de proteína, né? Que a gente compra como se estivesse comendo um alimento saudável. Mas o que eu falo muito com os pacientes é aprenda a ler rótulos. Não lê a sua frente da embalagem, vira atrás e vai lá na lista de ingredientes. As primeiras palavras da lista de ingredientes é o que tem em maior composição naquele produto. Mas vai até o final. Se tiver muito nome que você nunca ouviu falar, que você não sabe nem de onde vem, provavelmente isso é um alimento inflamatório que vai te trazer, são essas toxinas aí que a gente estava falando como graves e para o próprio intestino. Então, quanto menos ingredientes tiverem na lista, melhor é o alimento. Melhor é o alimento. Você está ouvindo Acontece Lá em Casa, o programa que te ajuda a viver melhor, todas as quintas-feiras, ao vivo, na Band News Salvador, episódios novos do podcast, todas as sextas-feiras, e tudo isso você acaba tendo uma vida mais bacana, porque você aprende com informação de qualidade sem fake news. Programa de hoje, doutora Jessi Gomes, endócrino, doutora Luma Pestana Barbosa, gastro, porque a gente sabe que são duas profissões e dois segmentos que se complementam demais, né? Eu queria saber de vocês, meninas, quais sinais do dia a dia mostram que o problema não está só nos hormônios ou só na digestão? Estilo de vida, né? Hoje em dia a gente foca muito em um estilo de vida, em um atendimento humanizado, em um atendimento em que eu vou abordar hidratação. Assim, generalizando, 90% das minhas consultas, o paciente ou a paciente abre a porta, senta e diz que está cansada. A principal queixa é cansaço. Sensação de cansaço excessivo. Isso. Fadiga mental. Fome fora de hora. Isso. Ganho de peso. Então, assim, quando a gente investiga 3 pontos, geralmente um dos 3 pontos está fora dos eixos e não necessariamente é hormônio. Hoje em dia, quem menos passa o hormônio é o endocrinologista. Então, assim, a especialidade que deveria passar mais sabe que não se deve passar tanto assim, porque não se deve banalizar a nossa orquestra sinfônica, que é o nosso organismo, que funciona de maneira perfeita. Então, assim, quando a gente investiga sono, que a gente já abordou aqui, qualidade do sono, atividade física, não espere a disposição chegar para treinar, não vai chegar nunca. O cérebro não quer sair da zona de conforto, né? A gente é programado para ficar em repouso, né? Para a preservação da espécie. Exato. Então, assim, sono, exercício e hidratação, geralmente um dos 3 fatores está desequilibrado. Essa semana mesmo, por coincidência, eu atendi um paciente online que eu não tinha visto ele há 2 anos. O pai faleceu e uma série de questões, ele abandonou o tratamento. E eu tinha pedido um teste da polissonografia de sono, porque a obesidade é um fator de risco importante, né, Luma? E aí eu pedi e ele me disse que, curiosamente, fez agora, diagnosticou uma apneia do sono grave, que é a dificuldade de respirar, né? Durante o sono. A apneia é um dos principais fatores de morte súbita. Isso, e de hipertensão também. E aí, no que você tem uma respiração difícil durante a noite, você tem um despertar várias vezes durante a madrugada e nem percebe. Então, você passa o dia cansado, indisposto e não sabe do que é, porque não lembra que acordou tanto, né? Então, ele passou a usar o CPAP e ele falou, gente, doutor, eu estou usando o aparelho para respirar 7 dias e minha vida mudou. Eu quero que todo mundo saiba disso, da importância do sono. Eu disse, tá vendo, fulano? Eu pedi até para ele gravar um áudio para eu colocar em rede social, explicando a importância da qualidade do sono no manejo do estresse e nos sintomas do cansaço. Então, assim, nem tudo, quase nada, eu diria, é hormônio. É culpa do hormônio, né? Isso. Eu tenho estudado muito sobre o sono, inclusive, e isso que já se falou é bem importante. Assim, não é só dormir, não é só a quantidade de tempo que a gente dorme, mas a qualidade, porque durante o sono a gente faz ciclos. E cada ciclo desse sono é importante para uma determinada
para um determinado objetivo. Sim. Então, prevenção de doenças, mas também composição da memória, recuperação neural, regeneração de células, inclusive das células do cérebro. Então, a gente precisa atingir todas as fases do sono. E quando a gente tem esses despertares noturnos muito frequentes, a gente não consegue atingir alguns níveis de sono que precisa de um tempo de sono contínuo para a gente poder atingir. Então, é muito importante que a qualidade do sono seja um fator primordial nas consultas, eu diria, de todas as especialidades. Sim, sim. E não só nas nossas, por Sim, exemplo. sim. Né? Então, esse alerta é muito importante. Muito. Porque a gente tem banalizado o sono, principalmente, sabe por quê? Porque a gente está vivendo nessa vida de correria, onde a gente tem que ser rápido, fazer o máximo de coisas possível, fazer render o tempo. Então, a gente está dando mais valor para isso do que para o próprio sono. Mas alguém consegue render, ter o maior desempenho cognitivo, físico, sem dormir? Impossível. Não consegue. Inclusive, como o Luma falou, ocorre uma limpeza neuronal. Sim, Né? Então, assim... Mas a maioria dos brasileiros não dorme bem, hein? Não dorme bem. Dorme pouco e dorme mal, né? E isso é parte do exercício do funcionamento do cérebro. Sim. Né? Então, a gente tem que falar mais disso e a gente tem que aprender a fazer a higiene do sono. Sim. A gente vive uma epidemia de medicações para dormir, né? Epidemia aí dos Zolpidem, de várias substâncias, os benzodiazepínicos como o Rivotril, o Lexotan. E quando a gente vai investigar, ninguém faz a higiene do sono. O que é isso? Banho morno, luz amarela, desligar a tela, a luz branca diminui a secreção de melatonina, né? Relaxamento, Jantar respiração, cedo. jantar cedo. O que a gente come à noite também importa muito, né? Eu falo muitos pacientes assim, à noite nosso metabolismo vai diminuindo e aí a nossa digestão também fica mais lentificada. Então, comer cedo e comer alimentos de mais fácil digestão vão facilitar que a gente tenha um sono de qualidade. Se a gente come muito perto da hora de ir para a cama ou come alimentos que vão pesar muito no nosso estômago, nosso corpo vai estar ali todo voltado para a digestão e o sono vai ficar prejudicado. Sim. Então, Excelente. Mas, doutora Jéssica, doutora Luma, se cuidar dá muito trabalho, né? Sim. Então, a gente prefere tomar uma mais pílula. fácil tomar um remédio mágico. certeza. Muito melhor. Muito melhor, entre aspas, né? A curto prazo. Na verdade, assim, eu falo muito para os meus pacientes, não falo em doença, eu falo muito em saúde. Como é que você se imagina daqui a 10 anos? Então, assim, eu quero estar funcional e independente. Eu trabalhei a vida inteira para quê? Criei meus filhos vão embora e aí eu preciso aproveitar minha vida. Então, o que você está fazendo agora vai interferir diretamente nisso. Essas medicações, quaisquer que sejam, elas têm benefícios espetaculares, mas elas não são bengala, elas são facilitadores, né? Então, assim, os hábitos é o que vão definir a sua vida em breve. Sim. Em breve, porque passa rápido. Então, assim, aproveite enquanto você tem escolhas. Porque o bem mais importante que você tem na vida é saúde. E outra coisa, não existe nenhum caminho sem renúncia. Sim. Né? Sim. Existe a dor de permanecer como você está, você sente suas dores, né? E existe a dor da mudança. Então, assim, encare, faça 3 perguntas de por que você quer, por exemplo, emagrecer, por que você quer seu estilo de vida. Todo dia você revise elas, porque o motivo você tem vários, mas a vontade é ficar onde está. Né? Existe uma diferença. E esqueci o nome do filósofo agora, mas uma frase muito bacana, né? Que quando você tem saúde, você tem vários outros desejos. Sim. Quando você não tem saúde, você só tem um. Ter Exatamente. saúde, né? Exatamente. E aí a gente só nota realmente quando faz falta. No programa de hoje, doutora Jéssica Gomes, endócrino, doutora Luma Pestana Barbosa, gastro, juntamos as duas porque tem tudo a ver esses 2 temas, né? Intestino e hormônios governam mesmo a nossa vida? Daqui a pouquinho eu trago a resposta aí da enquete. Eu sempre tenho enquetes no meu Instagram e hoje eu coloquei a enquete: quando você engorda, a culpa é de quem, hein? Do seu estômago, dos seus hormônios, da sua mente ansiosa ou tudo junto conspirando contra você? A gente traz a resposta de vocês para as doutoras comentarem daqui a pouquinho. Você está ouvindo Acontece Lá em Casa, esse programa que te ajuda a viver melhor. Várias coisas interessantes vocês disseram aí, eu fiquei aqui anotando. E aquela história, hein, gente, de porque eu tenho tendência para engordar. Isso existe? Existe. Existe mesmo. Existe. Eu vou dar um exemplo claro. Vamos supor que eu tenha 60 quilos. Se um paciente com obesidade ele chega ao meu peso, infelizmente o corpo tem memória.
Uma memória que nós chamamos de memória metabólica. Então, as células adipócitas, elas crescem, hipertrofiam, inflamam. E o metabolismo dessa pessoa sempre vai ser menor do que o meu. O que é isso? Ela sempre vai ter uma tendência a engordar maior do que a minha. E ele pode comer a mesma densidade calórica que eu, mas a tendência é ele ganhar peso de maneira mais rápida e mais fácil. Existe a genética e existe também a epigenética. O que a gente faz com os nossos genes hoje em dia importa muito mais que a genética. Porém, se eu tenho pais com obesidade, a minha chance de ter obesidade é de mais de 50%, geralmente. E se eu vivo num ambiente obesogênico, minha chance também é alta. Então, assim, eu tenho que priorizar relações sociais onde eu tenha pessoas com propósitos um pouco diferentes do que esse meio obesogênico. Então, se cercar de pessoas que têm um estilo de vida mais saudável, tem um companheiro, tem um namorado, um marido ou uma esposa, não que a culpa seja dele, mas interfere também. Interfere, diga-me com quem andas, direi quantos quilos você vai ganhar esse mês. Exatamente. Isso é verdade, você está falando um negócio muito sério, né? Então, assim, tem que andar com o povo da malhação. A única comparação que você deve fazer é com você mesma. Né? Exato. Eu gosto de dizer que genética não é destino. Então, você pode herdar aquele gene, mas existe essa parte da epigenética, né, do meio, da onde a gente está inserido. Então, se colocar como, meus pais são gordos, eu inevitavelmente serei gordo e não farei nada por isso. Não, a gente consegue, a gente vê todos os dias provas vivas de que a pessoa consegue realmente mudar o destino dela, mudar a evolução dela, se ela tem uma mentalidade para isso, né? Isso. Se ela consegue. Claro que não é fácil, a gente sabe as dores, né, de quem passa por esse processo de dificuldade de perda de peso, mas existe meios, hoje a medicina tem avançado muito e cada vez mais os profissionais também têm se capacitado para acolher esses pacientes e para andarem lado a lado com ele, mostrando as formas mais saudáveis de se chegarem a esse objetivo, né? Sozinho é difícil. É muito difícil. Sozinho é difícil. Muito difícil. Por isso que estão os médicos aí para ajudar. E médico não é commodity, tá, pessoal? Você tem que ser sintonia com uma pessoa e tem que ser gente séria. Porque o que tem de charlatão por aí, fake medicina na internet, não está escrito no gibi. Frase da minha avó. Doutora Jessi Gomes, endócrino, doutora Luma Pestana Barbosa, gastro. Vamos falar agora a galera respondeu aqui, foi muito engraçada a resposta da enquete de hoje, que estava lá, segue Gabi Monteiro Oficial no Instagram, segue Acontece Lá em Casa. Eu perguntei para vocês, quando você engorda, a culpa é de quem? A maior parte das pessoas não respondeu, é do meu estômago, ou é dos meus hormônios, ou da minha mente ansiosa. As pessoas responderam, na sua maioria, tudo junto conspirando contra mim. Como se a gente não tivesse gerência nenhuma sobre... Parece que a gente é vítima nessa história. É isso mesmo? A gente engorda porque a gente é vítima? Por outro lado, eu gostei dessa resposta, porque assim... deu a entender de que é multifatorial. Então, assim, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Não tem uma causa só. É que nem a alimentação. Eu engordo porque eu como pão. Não é só um fator pão. Inclusive, você pode comer pão desde que você reduza a quantidade, aumente a proteína. Então, assim, realmente não é culpa do meio, não é culpa da genética, é culpa de uma série de fatores. É doença e é doença crônica. É culpa, inclusive, da microbiota. Eu gosto muito de um estudo que eles fizeram com 2 camundongos, né? O camundongo magro e o camundongo gordo. Pegaram as fezes do camundongo gordo, fizeram um transplante fecal para um camundongo germe-free. E o camundongo magro engordou. Engordou só para você ver como que a microbiota também interfere nisso. Então, cuidar do intestino, eu acho que é um dos passos principais, assim, para quem quer adquirir uma perda de peso sustentável, né? Duradoura e não apenas temporária. Aquele efeito sanfona muitas vezes acontece justamente por conta disso, por não ter organizado o terreno, né, para receber aquela perda de peso. Então a pessoa perde aquele peso rápido, mas em um tempo seguinte ela acaba recuperando, o que é muito pior, né, Jéssica, ficar nesse efeito sanfona. Ocorre uma perda de massa magra em cada recidiva no peso. Hoje em dia a gente não fala mais assim, a gente procura não falar em reganho, é recidiva. Né? E não existe um paciente obeso, existe um paciente com doença obesidade. Sim. Né? Assim, você não é um obeso, você tem obesidade que é uma doença. Então, a doença é crônica, o efeito, a recidiva acontece muito, inclusive em 80% dos pacientes, estatisticamente
para cada quilo de peso perdido, o seu metabolismo reduz e os hormônios do apetite aumentam. Então, a dificuldade é enorme em perder e em se manter com aquele conceito que a gente fala hoje de obesidade controlada. Sim. A gente luta não para ficar com IMC normal, claro, muitas vezes seria o ideal, né? Mas a gente luta para uma perda de pelo menos 10% do peso inicial. Isso reduz muito as doenças associadas e aumenta muito a expectativa de vida. Está totalmente ligado. Isso. Sabendo disso, a gente termina o programa dizendo: não é fácil para ninguém. Não é só para você que não é fácil. E Exatamente. A gente tem que batalhar e ter informação de qualidade. Quando vocês vêm num programa como o meu, na Band News, e trazem esse tipo de conteúdo, né, claro, sem sensacionalismo e que pode ajudar as pessoas de verdade, o que é que vocês acham que isso faz para quem escuta o programa? Isso para mim é um grande prazer. E porque tem muita gente, a gente vive em um país desigual, a gente vive em um país que todo mundo tem acesso à internet, mas que não tem muitas vezes alfabetização. Então a informação chega e muitas vezes esse indivíduo ele não sabe filtrar porque não tem conhecimento que é de qualidade. Então, assim, para mim, isso é um trabalho social muito importante, Gabi. Você e toda a equipe estão de parabéns. E abrir as portas do consultório é o sonho de todo médico. E, para mim, é uma sensação de prazer e de um trabalho social importante que a gente tem que fazer. Para mim também. Eu acho que hoje em dia, quanto mais pessoas capacitadas puderem falar, mais as incapacitadas, menos as incapacitadas vão ser ouvidas, né? Sim, então, exatamente. eu acho que quando os pacientes conseguem ter a informação de pessoas sérias, que estudam, que se formam e que também são empáticas, né? Que também estão, como eu falei, caminhando com eles, entendendo as dores deles. A gente sabe que não é fácil. Em nenhum momento a gente quer facilitar e passar a forma mais cômoda para o paciente, mas a gente quer que ele tenha resultados que sejam bons, que melhorem a qualidade de vida. Não é só uma questão estética, né? Uma qualidade de vida é ter disposição, é ter vontade de correr atrás dos seus planos, dos seus objetivos, de cuidar dos seus filhos, de ter uma longevidade com mais saúde, com mais vitalidade. Então, a obesidade não é só uma questão de corpo, de estética, de aparência. Vai muito além disso tudo. Eu prezo muito pela qualidade de vida e parafraseando o que Jessi falou, eu gosto muito de tratar da saúde e não de tratar a doença. Eu acho que a grande diferença hoje é isso aí. Doutora Jessi Gomes, endocrinologista, doutora Luma Pestana Barbosa, gastro. Falamos hoje no Acontece Lá em Casa do intestino e os hormônios. Eles governam mesmo a nossa vida? Descobrimos que sim, né? E você ouve o Acontece Lá em Casa todas as quintas, ao vivo, na Band News Salvador. O podcast do Acontece Lá em Casa todas as sextas, um episódio novo. E cortes virais no meu Instagram. Já segue Gabi Monteiro Oficial. Muito obrigada, doutora Jessi, doutora Luma. Foi um prazer ter vocês aqui no programa. Obrigada, Luma, também pela companhia importante. Sim, que essa parceria perdure aí. Amém. Traga mais bons frutos para os nossos pacientes, principalmente. Com certeza. O maior beneficiado sempre vai ser ele. Exato. Eles, vão ser eles. Exato. Acontece Lá em Casa, conteúdos que ensinam, inspiram, transformam. Um beijo para vocês e até o próximo programa. Sorte na vida.